Rios. Prazer ter você aqui, Que hein? bom participar com você. Ah, Satisfação. Ela teve lá na Vox, eu fiz o convite e ela foi muito receptiva. Bigode, qualquer hora a gente se encontra. E chegou esse dia pra gente fazer um programa super bacana na nossa Kombi Vovó Isabel. Seja bem-vinda, hein? Muito obrigada. Vamos lá conhecer o projeto? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estamos aqui nesse ambiente Kombi Vovó Isabel. Sabe com quem? Milene Rios. Seja bem-vinda aqui nesse projeto na Kombi Vovó Isabel, hein, Milene? Eu estou super feliz, lisonjeada por esse convite. Ainda mais nesse mês que é das mulheres, né? De poder estar aqui com você nesse projeto. Parabéns aí por dar esse espaço e voz às mulheres também, né? Bacana ter você aqui. Eu também estou muito feliz. A Milene, a gente se conheceu lá na fábrica da Volkswagen. Mais à frente a gente vai falar disso. Mas para você que acompanha o nosso canal, curta, compartilha Isso aí. e dê sugestões. Ô Milene, o que te remete? Tá num clássico, tá numa Kombi 1971 e você que é do mundo do automóveis. Que história que você tem para contar para o pessoal que acompanha o nosso canal Combinado com Bigode? Eu acho que a mais legal de todas foi justamente a gente gravando sobre a Kombi na Volkswagen no dia que a gente se conheceu, né, na Anchieta, contando um pouquinho da Kombi. E a gente estava com uma Kombi que do nada, né, ela parou de funcionar, tal. E aí é muito legal porque todo mundo teve uma Kombi ou conhece da Kombi, inclusive dos problemas que podem acontecer. Então rapidamente o pessoal da Volks lá falou: é fusível, troca um pelo outro, dá partida, ela volta a funcionar E a, gravação rola a matéria ficou sensacional, né? Tem esses detalhes que vai acontecendo, é bem bacana você trazer, porque todo brasileiro ou toda brasileira como a Milene tem aí história com o antigo, né? E ela tem várias, ela falou: Bigode, eu tenho várias, eu vou escolher uma. Escolheu uma bem bacana. Bom, a Milene Rios é jornalista, apresentadora do programa Auto Esporte. Esse é o lado profissional. Mas a gente quer falar da mãe do Davi e da Maria Eduarda e da mulher. Mês de março, a gente precisa colocar a voz da mulher para debater tudo isso que vem acontecendo, essa violência contra a mulher que vem aumentando, ô Milene. É um absurdo, né? A gente fica imaginando, com tanto hoje empenho das pessoas, né? Com tantas formas das mulheres denunciarem, com tantos olhos hoje para cima desse assunto, essas questões vão diminuir, ou essas questões vão... Mas é impressionante, né? Como as coisas parecem que aumentam. E aí a gente não sabe muito se o feminicídio, ele aumenta ou de certa forma hoje ele é menos sufocado, né? Porque a gente também vivia numa sociedade em que essas coisas aconteciam todos os dias, mas a gente nem noticiava ou nem tinha, né, informação ou sabia disso. E o que me impressiona é realmente estar nessa expansão dessa discussão e a gente continuar assistindo todos os dias, né? Tava lendo ontem de um garoto que tá 3 anos perseguindo a namorada, entrou numa loja do shopping, esfaqueou a menina, assim, na frente de todo mundo. Então realmente não tem limite, não tem pudor, não tem absolutamente nada, né? Acho que é uma sociedade também que está muito doente, né? O próprio esposo lá que matou os 2 filhos e depois se matou avisando a esposa que faria isso. Então é uma sociedade muito doente. Eu acho que as mulheres, crianças, enfim, todo esse entorno acaba também sendo um elo fraco, assim. Eu tenho conhecidos que cometeram suicídio uma chamada ao vivo para a esposa. Então ela acaba sendo um elo ali dentro de uma relação ou de pessoas que estão com a saúde mental afetada. Ela acaba sendo um ponto de elo ali, ou até de ancoragem, o que é muito duro também para a mulher, né? Porque ela é o lado emocional do lar dela, ela é, né, essa parte que cuida disso e acaba também se sobrecarregando nesse sentido quando tem um parceiro ou uma parceira que não está bem de saúde, né? É muito importante estar ouvindo as mulheres, e a Milene Rios, ela tem voz na sociedade. Trazer ela aqui é aquilo que a gente está falando o tempo todo. A gente precisa proteger as nossas mulheres, não só no Brasil quanto no mundo. A violência contra a mulher, ela é muito grande. A gente precisa reeducar a sociedade. É um trabalho difícil, mas é o grande desafio. Milene, vamos falar um pouco do lado profissional agora, né?
você respira carro, você faz várias matérias no Auto Esporte e está trazendo você aqui com alegria, porque você inclusive está dentro de um veículo de comunicação e que é um veículo, né? Que é uma Kombi. Então, trazer você aqui é importante. Milene, como é que você vê as entrantes, né? As chegadas das chinesas, coisas que vêm de fora e que vêm tomando corpo aqui no Brasil. Como é que você enxerga o setor automotivo e junto, né, com as que já estão instaladas aqui, né, Milene? Eu acho que toda transformação é boa, né? Tem os seus pênaltis, mas também tem o seu lado super positivo. A chegada das chinesas, obviamente, fez com que as marcas que já estavam aqui repensarem preços. Os preços dos carros estavam numa crescente, né, quase que sem limite. Há várias explicações para isso, mas você vê hoje as marcas dando desconto de 10, 20 mil reais, então era possível talvez equilibrar melhor essa equação. Muito, né? E de certa forma também elevando o nível de qualidade, elevando, né, o nível de acabamento dos carros, o nível de equipamento. Isso é muito bom para um país emergente como o nosso, porque realmente aqui o nosso dinheiro vale menos. E os carros acabam ficando mais caros e custosos para nós, né? Então, eu acho que o brasileiro se beneficiou muito disso. É muito bacana ver muita gente, classe média, né, especialmente, porque obviamente carros de entrada aí, né, o mais barato no Brasil beira os 80 mil reais. Então, é caro. É muito. É caro. E carros bem simples, né? Então, assim, você realmente fala, caramba, já não é mais para uma classe de entrada, assim, né? Eu estou falando classe média se beneficiou, porque a galera que consegue estar ali no segundo andar, no terceiro andar, nessa Mas você não tem um carro de entrada hoje mais. Aquele milzinho, aquele carro popular. Usar esse termo, né? Não dá nem para usar. A gente passou a usar modelos compactos, modelos, né? O mais em conta da marca, mas não necessariamente é um modelo, é de entrada, porque é de entrada para a montadora, mas não é mais de entrada para o brasileiro. Ô Milene, você trouxe um assunto que ele é bem bacana, né? Tecnologia embarcada, carro conectado. As empresas que estão instaladas no Brasil começou a se preocupar com isso também, porque os chineses, eles trazem muito detalhes e o acabamento. Fantástico, né? Eu tive na China 3 vezes já, amigo. Sim. Então, assim, dá para entender absurdamente por que isso. Eles são maior fabricante de baterias, maior fabricante de software, de hardware, de chip. Lá o acabamento, a madeira, o couro, como a gente conhece, enfim, as telas, elas têm um preço porque lá eles produzem tudo isso em grande escala, né? Não é só para a indústria automotiva. Então dá para entender porque que eles conseguem com uma mão de obra, um custo de produção muito baixo, porque realmente os chineses trabalham demais, ganhando muito pouco. Então você vê essa diferença social na China gritante do trabalhador, Sim. né? Enfim, mas é a realidade deles, eles aprenderem, convivem com isso, enfim, conseguem de forma com muito esforço humano e também de materiais de produção em grande escala, ter um custo muito menor no final no produto que eles oferecem, tanto que eles importam para cá e ainda assim é competitivo, né? Não, é demais. Essa questão da China é produção em larga escala, como você falou, e aí o produto final ele acaba sendo muito mais barato mesmo. Com toda essa logística que ela colocou, hein? Que o carro praticamente chega pronto aqui e tem preço competitivo. Eu queria falar aí de um projeto que também acendeu na sua vida ou na família, Mamães Aceleradas. Vamos falar um pouquinho disso? Podemos falar para o pessoal que acompanha aí? Porque olha, gente, deixa eu falar para vocês. As mulheres, elas têm a jornada de trabalho. Mas não é só a jornada de trabalho. É a dupla, terceira, quarta jornada de trabalho muitas vezes. Você trouxe, eu estava lendo sobre esse projeto. Comenta um pouquinho com o pessoal que acompanha o nosso canal. O legal é que, obviamente, acho que todas as mamães são aceleradas por natureza, né? E aí eu não quis dizer de estar necessariamente num carro, que acaba sendo um grande aliado da mulher no dia a dia, com tantas coisas que ela tem que tocar. As que podem ter um, né, sabem quanto ele é parceiro e ajuda a você realmente tentar dar conta de tudo, mas acelerada mesmo de tantas funções que a gente tem para dar conta, né, numa velocidade cada vez mais insana do próprio tempo e tal.
E eu lembro que eu tinha tentado fazer um exercício físico depois de engravidar, que é outra cobrança que as mulheres têm também com relação à estética e tal. E eu entrei num programa que chamava Mamãe Sarada. Mamãe Sarada. Muito bom. E aí eu tentava malhar, que era malhar você na Tá. frente da televisão, até com o filho no colo, enfim, do jeito que dá, se der. E mesmo assim foi um fracasso, eu não consegui. E aí eu olhei no espelho meio chateada, meio que pra me abraçar, e falei: ah, você não é mamãe sarada, você é uma mamãe acelerada. E nessa hora me deu um clique, falei: uau, isso é genial, isso é muito bom, né? Porque misturava que bacana. a própria correria do meu dia a dia com o fato de eu trabalhar com carros. E meus filhos sempre vivenciaram isso, né? Porque uma coisa que fui aprendendo na minha jornada como mãe é que mães felizes, filhos felizes, né? Eu acho que a minha geração está aprendendo que tá tudo bem querer ser uma boa profissional e ainda assim você pode ser também uma boa mãe. Porque eu acho que por muito tempo as mulheres que penderam mais, né, que foram para o lado profissional, elas acabaram sendo muito julgadas pela sociedade, porque foi uma ruptura muito brusca, né? A gente vinha ali pedindo melhores condições de trabalho há décadas, as mulheres foram conquistando seus direitos, seus espaços, até que, pum, as mulheres viraram CEOs de grandes empresas, viraram, né? E aí começa essa dualidade do, tá, mas cadê a mulher em casa? E de fato, se eu tô na empresa e me dedicando na minha carreira profissional, como está o meu parceiro homem, né? Ou alguém do sexo masculino que realmente sempre esteve mais ausente de casa porque era o provedor sozinho, né? Cadê essa mulher? Essa mulher falta, né? E essa questão, vamos aprofundar um pouquinho mais, né? Da mamãe sarada, da mamãe acelerada e dessa questão da vida profissional. As mulheres hoje são independentes e você trabalha no mundo machista, eu posso falar, né? O setor do automotivo, e foi quebrando barreiras, né? Fala um pouco dessas quebradas, algumas coisas que as pessoas não acreditam nessa menina que tá vindo aí. Você sofreu com isso também um pouquinho ou não? Eu sofri quando eu comecei a enxergar isso. Por muito tempo isso não existia na minha cabeça e ninguém ia me julgar por eu ser uma mulher e trabalhar nesse setor. Muito louco. Tá. Quanto mais nova você é, acho que mais atrevida você é. Sim. Então eu estudava muito, né? Eu realmente me dedicava, comecei a estudar muito as revistas, comecei a ler tudo, absolutamente tudo sobre carros. Me apegava muito às pessoas que já estavam há mais tempo nesse setor, então eu tinha contato com engenheiros, com designers e tal, e sugava todo o conhecimento. Eu sempre fui muito curiosa. Isso me ajudou a ter um nível rápido profissional, até técnico, porque eu sugava as pessoas, tipo uma esponjinha, né? E eu acho que a mulher tem muito isso, como a gente não tem, justamente por não ter crescido sendo incentivada a conhecer o carro, a entender do carro, eu tinha, no meu entendimento, que eu tinha perdido um espaço que talvez na minha infância, na minha adolescência, por incentivo dos meus pais, eu podia ter me aprofundado um pouco mais nesse universo e eu fui completamente afastada disso, né? Naturalmente fui brincar de boneca. Então, eu achava que a única perda que eu tinha era essa conexão mais na infância, que na verdade me despertaria uma paixão, um gosto, sim ou não. Só que eu fui buscar essa informação, fui buscar esse nível de informação. E Bigode, tem uma coisa engraçada, eu usei o fato de ser mulher a meu favor. Porque eu descobri, fazendo internet, fazendo, né, tudo isso, que quando a mulher erra, a batida é muito mais forte. Ela não sabe nada de carro, o que ela está fazendo aí, o que ela está falando. Então, nós, mulheres desse setor, a gente tem que tomar pelo menos umas 50 vezes mais cuidado para não falhar, para não errar, para não dar uma informação errada. O que isso fez de mim? Eu tinha que estudar mais que os meus amigos. Eu fui aprender mais. Eu fui aprender mais. Então, assim, hoje eu não vou falar que eu sei mais do que ninguém, não, mas eu tenho certeza que eu não me sinto aquém, nem a menos, nem em conhecimento nenhum, de assunto nenhum que a gente trocar de informação sobre carro. Sensacional esse bate-papo. Quero te entregar um presente do nosso canal já tô Combinado com aí. Bigode. Vai dar quase aí da cor. E essa daí faz até um barulhinho, viu? Milene Rios. Vamos ver. Olha, que linda. Presente para você do nosso canal Combinado com Bigode. Milene Rios, Adorei. deixa uma mensagem bacana pro pessoal que acompanha o nosso canal Combinado com Bigode. Bom, quero pedir para que vocês aí que acompanham, né, nossa indústria automotiva,
que realmente sigam aí valorizando o trabalho de absolutamente todas as pessoas, especialmente as mulheres desse setor. Acreditem, as que estão hoje no setor e continuam fazendo um trabalho excelente, estão há anos construindo esse caminho, merecem o apoio de vocês também e merece principalmente uma opinião sem ser se ela é mulher ou homem, mas sim pelo profissional. Então enxerguem sempre o profissional e apoiem o trabalho de grandes profissionais desse nosso setor, que está cheio de gente como o nosso querido Bigode aqui. Obrigado! Pessoal, vamos juntos acelerar essa ideia. Valeu, Milene! Foi demais, eu que agradeço.